Você sabe o que é ser rico e perder tudo em apenas um dia? Eu sei, sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o homem mais próspero de todo o Oriente. Vivia na terra da luz e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, além de muitos servos. Fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Era considerado por todos como um homem íntegro, justo, temente a Deus e afastado do mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber, eu me preocupava com a possibilidade de eles terem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim, antes mesmo do sol nascer, eu realizava rituais de purificação e oferecia sacrifícios ao Senhor por cada um deles. No entanto, em um dia fatídico, enquanto meus filhos e filhas celebravam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, mensageiros começaram a chegar com notícias terríveis. Primeiro, soube que meus bois e jumentos foram roubados e meus empregados assassinados por inimigos. Em seguida, fui informado de que o fogo de Deus caiu dos céus, queimando minhas ovelhas e servos, com apenas um sobrevivente para contar a história. Logo depois, os caldeus formaram grupos de saqueadores, atacando meus camelos e levando tudo, novamente matando meus servos, exceto um. Como se não bastasse, um vento poderoso do deserto derrubou a casa onde meus filhos e filhas estavam, causando a morte de todos eles, exceto eu, o único sobrevivente. Naquele momento, fiquei arrasado, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Rasguei minhas roupas, cortei meu cabelo e me prostrei no chão, gemendo de dor. A angústia de perder tudo o que havia conquistado era insuportável. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei enquanto estava sentado entre as cinzas. Mas, mesmo no auge da minha dor, eu me curvei diante do Senhor e declarei: "E saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor." Minha esposa, vendo meu sofrimento, me perguntou se eu ainda mantinha a minha integridade. Ela chegou a me sugerir que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas eu respondi que ela falava como uma mulher tola e que deveríamos aceitar tanto as bênçãos quanto as adversidades de Deus. Quando meus amigos souberam de todas as tragédias que me haviam acontecido, vieram me consolar. Sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites, em silêncio, pois viram o tamanho do meu sofrimento. Eu estava tão desesperado que, finalmente, abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento, desejando que ele fosse esquecido na escuridão. Comecei a questionar tudo. Compreendia por que a vida parecia sorrir para aqueles que estavam na miséria, com almas amarguradas. Para mim, que estava imerso em sofrimento, a morte parecia ser um alívio. Meu único consolo eram os suspiros, gemidos e lágrimas que fluíam como água pelo meu corpo. Não havia paz nem tranquilidade em minha vida, apenas agitação. Meu espírito estava quebrado, meus dias encurtados, e a sepultura parecia aguardar ansiosamente. Aqueles que antes invejavam minha prosperidade agora zombavam da minha dor. Tive que suportar a humilhação de meus amigos, cujos olhos se obscureceram de tristeza ao verem meu estado. Meu corpo era como uma sombra, e eu afirmava que todos os meus planos haviam sido arruinados. Meus 3 amigos tentaram me consolar, buscando explicações sobre por que Deus permitia o sofrimento. Eles acreditavam que eu estava sofrendo devido a algum erro que havia cometido e insistiam que eu deveria reconhecer meus pecados e pedir perdão ao Senhor para que a bênção fosse restaurada em minha vida. Mas eu sabia que não havia feito nada de errado, minha vida era dedicada a Deus. Compreendia por que a vida parecia sorrir para aqueles que estavam na miséria, com almas amarguradas. Para mim, que estava imerso em sofrimento, a morte parecia ser um alívio. Meu único consolo eram os suspiros, gemidos e lágrimas que fluíam como água pelo meu corpo. Não havia paz nem tranquilidade em minha vida, apenas agitação. Meu espírito estava quebrado, meus dias encurtados, e a sepultura parecia aguardar ansiosamente. Aqueles que antes invejavam minha prosperidade agora zombavam da minha dor.
tive que suportar a humilhação de meus amigos, cujos olhos se obscureceram de tristeza ao verem meu estado. Meu corpo era como uma sombra, e eu afirmava que todos os meus planos haviam sido arruinados. Meus 3 amigos tentaram me consolar, buscando explicações sobre por que Deus permitia o sofrimento. Eles acreditavam que eu estava sofrendo devido a algum erro que havia cometido e insistiam que eu deveria reconhecer meus pecados e pedir perdão ao Senhor para que a bênção fosse restaurada em minha vida. Mas eu sabia que não havia feito nada de errado, minha vida era dedicada a Deus. O pior foi ouvir de meu amigo Bildad a alegação de que meus próprios filhos haviam atraído a morte sobre si mesmos. Mesmo meus amigos pareciam duvidar de minha integridade, convencidos de que meus problemas eram um sinal do julgamento de Deus. Suas palavras apenas aumentaram meu sofrimento. No entanto, eu continuava a temer a Deus e a evitar o mal. Em determinado momento, me cansei das palavras deles e declarei que eles eram as únicas vozes importantes. Eu também tinha a mente e não era inferior a eles. Eu me tornei alvo de zombaria entre meus amigos, embora eu tivesse clamado a Deus e ele tivesse me respondido. Mesmo sendo justo e irrepreensível, eu estava sendo difamado com falsidades. Argumentei que minha inocência era minha salvação, pois quem se apresentaria diante de Deus sem a certeza de sua inocência? Orei a Deus, pedindo-lhe 2 coisas, que ninguém me acusasse e que ele me dissesse qual era o meu pecado. Perguntei por que ele escondia seu rosto de mim e parecia me tratar como um inimigo. Reclamei que ele havia me prendido em correntes e observava todos os meus passos. Mesmo diante de tamanho sofrimento, continuei a afirmar minha fé em Deus. Por mais que não compreendesse por que os maus prosperavam enquanto os justos sofriam, eu não me revoltava contra Deus. Declarei que, enquanto houvesse vida em mim, eu não proferiria palavras perversas nem mentiria. Não cederia à negação de minha integridade e fidelidade ao Senhor, mesmo em meio às dores que sentia. Minha consciência permanecia limpa, e eu mantinha fé até o momento da minha morte, apesar das muitas aflições que enfrentava. Minha alma agonizava, e meu corpo estava coberto de feridas da cabeça aos pés. Era exaustivo. O que tornava tudo pior era que, devido à minha aparência física e às minhas perdas, eu me tornei um pária social. As pessoas cruzavam a rua para evitar conversar comigo, pois eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até mesmo os adolescentes zombavam de mim. No entanto, a dor espiritual era a mais insuportável. Sentir-me afastado de Deus era o pior de todos os sofrimentos. É terrível quando acreditamos que Deus está distante e não se importa conosco. Você não tem ideia de quantas vezes orei, suplicando ao Senhor que falasse comigo. Pedi a Ele 36 vezes que se manifestasse a meu favor, até que um dia Deus finalmente respondeu. Suas palavras foram poderosas, questionando quem eu era para questionar seu plano divino. Ele desafiou o meu conhecimento e me confrontou com uma série de perguntas grandiosas sobre a criação do mundo e o controle sobre a natureza. Deus demonstrou sua soberania e domínio sobre todas as coisas. Eu, então, me curvei diante do Senhor e reconheci minha pequenez e falta de compreensão. Admiti que não era digno de responder às suas perguntas majestosas e permaneci em silêncio. No entanto, Deus continuou a me repreender, reforçando sua justiça e poder. Ele me instruiu a me revestir de glória e majestade, mostrando sua grandeza. Deus afirmou sua autoridade sobre os orgulhosos e ímpios. Foi nesse momento que me rendi completamente e declarei minha confiança em Deus, afirmando que Ele é capaz de realizar qualquer coisa, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu havia ouvido falar do Senhor antes, mas agora meus olhos o viram claramente. Nesse arrependimento, me despojei de minha própria justiça e me humilhei perante Deus. Após essa experiência profunda, Deus repreendeu meus amigos e os instruiu a oferecer um sacrifício em meu favor. Orei por eles, e o Senhor restaurou minha sorte, dando-me o dobro de tudo que havia perdido. Meus irmãos, irmãs e conhecidos voltaram para mim, confortando-me e oferecendo generosamente sua amizade.
A última parte da minha vida foi mais abençoada do que a primeira. Eu possuía 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos, além de 7 filhos. Vivi por mais 140 anos, testemunhando o crescimento de minha família até a 4ª geração, antes de finalmente encontrar a paz nos braços do Senhor. Sou o Jó, e esta é a minha história.